Quantas histórias vocês podem conhecer, eu acho que o Joaquim deve conhecer também, de profissional que passou 10 anos, 15 anos trabalhando com o sistema, se mudar o sistema que ele trabalha, ele não sabia mais trabalhar. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar. Olá, tudo bem com vocês? Estamos aqui em mais uma edição do nosso Pode Contar e como nós prometemos a você, trouxemos aqui de volta o professor Felipe Guerra. Hoje o tema não vai ser reforma tributária, o tema vai ser você, profissional da contabilidade, o contador no mercado de trabalho, os grandes desafios. Aliás, quem assistiu o Pode Contar da reforma tributária, se não assistiu, vai aqui na nossa página, busca aqui o podcast, o Pode Contar com o professor Felipe Guerra com a reforma tributária, está imperdível, imperdível. Foi uma forma humanizada da gente discutir a reforma tributária e lá ele lançou uma frase que nós colhemos e que deu aqui sentido a esse novo podcast, que é a década de ouro da contabilidade. Professor Felipe Guerra, contador, advogado, professor, mestre, doutor, pós-doutor, membro da Academia de Ciências Contábeis do Estado do Ceará, presidente do Conselho Regional de Contabilidade do Ceará, o representante da classe contábil no Congresso Brasileiro para discutir a reforma tributária. Seja mais uma vez muito bem-vindo ao nosso Pode Contar. Muito obrigado, meu amigo. Estamos novamente aqui, tratar agora sobre essas oportunidades, sobre a contabilidade. Acho que temos muitos assuntos para discutir, como foi da primeira vez. Perfeito. E eu quero iniciar, professor Felipe, a contabilidade, o profissional da contabilidade, ele tem, ao longo da última década, nas últimas 2 décadas, de forma crescente, ocupando mais espaços, sendo convocado mais pela administração das empresas para debater os números apresentados, para buscar ser buscado aconselhamento da sua atuação com os empresários, com os gestores públicos. E isso, naturalmente, tem posicionado o profissional da contabilidade com uma outra performance no mercado. E você teve a oportunidade de, representando a contabilidade brasileira, de estar no Senado durante a discussão da reforma tributária. Não estava ali apenas o professor Felipe Guerra, um profissional extremamente capacitado tecnicamente para falar sobre reforma tributária ou o que impactava ali, talvez, a profissão. Estava ali o profissional da contabilidade inserido no debate brasileiro, no Congresso brasileiro. Eu queria discutir um pouco sobre essa oportunidade e o impacto disso para a profissão. Excelente, vamos lá. Primeiro, Joaquim, eu quero dizer que, para mim, aquele momento foi muito marcante, sabe? Porque, enquanto profissional da contabilidade, apaixonado pela nossa profissão, eu sempre ouvi que a profissão precisaria ser mais valorizada, precisava ser mais protagonista, precisava estar na linha de frente dos assuntos, precisava se posicionar de maneira mais forte. E eu sempre cobrava isso dos gestores contábeis e cobrava isso de mim mesmo como uma forma de dizer o seguinte: poxa, nós precisamos estar na linha de frente. E quando eu tive a oportunidade de vivenciar aquele momento, sobre mim estava uma responsabilidade muito grande, né? Exatamente representar os profissionais numa discussão tão relevante, mas, ao mesmo tempo, eu tinha plena consciência de que o profissional da contabilidade, ele é, né, o mais preparado diante do contexto de formação e de atuação para estar naquela discussão da reforma, e, da mesma forma, ele é, sim, um profissional de extrema relevância em muitas outras discussões. Então, eu acredito que, primeiro, um sentimento muito forte de que nós estávamos ocupando um local e uma oportunidade que nós precisávamos replicá-la em outras esferas. Então, por exemplo, na minha mente já tinha muito forte naquele momento: poxa, daqui a pouco nós vamos estar discutindo aqui a questão da lei de responsabilidade fiscal. Nós vamos estar discutindo aqui o processo administrativo tributário. A gente precisa discutir aqui a questão
da reformulação do Código Civil enquanto profissionais da contabilidade. E o sentimento que eu percebi no Congresso é que os profissionais da contabilidade estavam sendo enxergados de outra forma. Estavam sendo enxergados, de fato, como alguém que tinha algo a dizer além do operacional. E isso, para mim, foi muito marcante. E se confirmou isso na repercussão daquele momento. Eu recebi mensagens de empresários, eu recebi mensagens de profissionais de outras formações, dizendo o seguinte, cara, eu não imaginava ver um contador ocupando aquele espaço de discussão, com aquela representatividade, né, com o posicionamento que vocês tiveram, porque o nosso posicionamento ali era defendendo a micro e pequena empresa, falando sobre o Simples Nacional, era defendendo as empresas no que diz respeito a não serem multadas de forma exorbitante, era defendendo o ambiente de negócios da nossa nação. Então, para muita gente, caiu a ficha de pensar o seguinte, poxa, de fato, o contador é relevante nisso tudo. Então, para mim, foi muito honroso estar ali naquela oportunidade e acredito, sim, que nós escolhemos e que vamos colher excelentes frutos disso. Então, veja só, o Brasil tem 22 milhões de empresas, 93% destas empresas são micro e pequenas empresas e não há ninguém que tenha, nenhum profissional que tenha uma capacidade maior de lidar com as empresas em seu contexto macro, porque está inserido em todas as transações, está inserido nas análises financeiras, análises técnicas, análises não financeiras, gerenciais, do que o profissional da contabilidade. E ter a oportunidade de estar no debate da construção legislativa do país dá uma segurança para a sociedade. E é assim que a sociedade tem que ver o profissional da contabilidade, com algo que possa, com alguém, com uma entidade que possa também representá-lo nas defesas de suas garantias. Né? Então, assim, foi muito importante, realmente. Eu acho que o profissional da contabilidade tem acompanhado, tem participado cada vez mais dos debates. É assim na reforma eleitoral, nós estamos inseridos nas audiências públicas da reforma eleitoral. Você falou aqui no novo Código Civil, nós já temos uma articulação interna lá. É o profissional da contabilidade também para se inserir no debate, porque o Código Civil trata de uma série de questões da vida civil e comercial também, né? Por muito tempo, nosso Código Comercial era muito antigo, então, por muito tempo, o Código Civil foi regulando Sim. uma série de questões em relação à parte comercial, aduaneira e etc. E esse é o debate que a gente tem que construir. Agora, professor Felipe, a década de ouro, vamos aqui entender que é uma década de oportunidades, uma década de desafios também, encerrando aqui os últimos, vamos dizer, o pós-pandemia, né? Já podemos dizer que estamos encerrando Sim. o pós-pandemia. Então, encerrando o pós-pandemia, se aflorou aquele debate de que a tecnologia iria tomar o espaço da contabilidade, que a tecnologia iria, por si só, com a inteligência artificial, resolver os problemas operacionais das empresas. E o que nós estamos vendo agora é de que está tendo um distanciamento, né? Por algum momento isso pareceu incomodar, e nós provamos, né, que o profissional da contabilidade é essencial de que não é um instrumento tecnológico que vai, ou uma solução tecnológica que vai tirar a capacidade técnica, desfazer a capacidade técnica, e me parece que agora a gente está num distanciamento mais da dependência da tecnologia e de uma necessidade mais eficaz e eficiente da técnica, do conhecimento. Você que tem sua extensão em ciência da informação também, doutorado em ciência da informação. Qual é a tua percepção sobre este momento, nessa década de ouro que nós estamos vivendo da profissão? Perfeito. Joaquim, essa é uma reflexão que, sempre que eu tenho uma oportunidade, eu procuro aprofundar, porque é uma provocação, na verdade, né? Os profissionais eles precisam se sentir provocados com relação a essa percepção. Por quê? E eu vou começar a provocação aqui agora. É até bom se sentir provocado em algum momento também me passar. A gente foi ensinado, e quando eu falo... Tudo bem que a gente é muito... sempre estimulado a não ficar falando a gente, porque você não pode falar por todo mundo, né? Mas
Como eu disse, meu convívio é muito grande com profissionais da contabilidade, então eu escuto isso com muita frequência. Que contabilidade só se aprende na prática. Contabilidade só se aprende na prática, contabilidade só se aprende na prática. Isso foi algo repetido como um mantra durante toda a minha formação. E eu concordo em parte com isso. Eu vou explicar por quê. Porque o que muitas vezes essa pessoa chamava de prática era mera execução. Mera execução. Isso faz com que a gente tenha uma diferença de conceitos. Uma coisa é você ter prática e outra coisa é você ter experiência. Uau. Tem gente que tem 10 anos de prática e tem 6 meses de experiência. Aí você diz, não, professor, está errado, essas contas aí não estão batendo. Vamos lá, deixa eu explicar o que é isso. Quantas histórias vocês podem conhecer, eu acho que o Joaquim deve conhecer também, de profissional que passou 10 anos, 15 anos trabalhando com o sistema, se mudar o sistema que ele trabalha, ele não sabia mais trabalhar. Eu já vi isso acontecer várias vezes, trabalhei com implantação de software. Então, trocou o sistema A para o sistema B, o cara não sabia mais trabalhar. O profissional atendia empresas do segmento A, hoteleiro. Se eu botasse um supermercado para ele fazer, ele não sabia mais trabalhar. Por quê? Porque ele desenvolveu um conhecimento extremamente limitado à execução prática. Vamos lá para a questão até etimológica das palavras, né? Experiência, ela está muito mais ligado ao que você vivencia. Hoje em dia a gente fala muito sobre experiência do cliente, né? O cliente... O que é a experiência do cliente? É o cliente ter com você uma vivência diferente daquilo que ele estava esperando. Então, quando essa expectativa, inclusive, ela é superada, ele tem uma boa experiência. Trazendo isso para o âmbito da profissão, vamos imaginar que o Joaquim está iniciando a sua carreira na contabilidade. Acabou de se formar. Eu sei que essa não é a realidade de muitos de vocês, né? Muitos começam a trabalhar durante a faculdade, mas vamos supor que acabou de se formar, não trabalhou na área ainda e vai trabalhar num escritório de contabilidade, certo? Você concorda comigo, Joaquim, que se você nunca trabalhou, tudo ali para você é novo? Sim. Chegou um documento para você, você nunca viu ele na vida, a pessoa vai te mostrar aqui um sistema, você nunca viu aquela tela. Então, tudo ali para você são novas experiências. Vamos supor que o Joaquim chegou para ser um analista contábil. Essa atividade do analista, muitas vezes, ela é repetitiva, ela é burocrática, padronizada. Uma pessoa foi lá e treinou o Joaquim, faz isso, faz aquilo, funciona assim. Com 6 meses de trabalho, o Joaquim já percebeu que tudo que ele faz repete todos os meses. Então, a partir daquele momento, ele para de ter novas experiências, porque o que ele tinha para conhecer sobre a rotina do seu trabalho, ele conheceu durante aqueles 6 meses. Mas ele vai passar 10 anos ali naquela função, executando aquelas mesmas rotinas que ele levou 6 meses para aprender. E aí ele acaba confundindo o que é prática com ter experiência. Ele diz que tem 10 anos de experiência, mas não tem. Ele tem 10 anos de prática. Ele teve 6 meses de experiência. Nesse momento, os meus alunos, quando eu começo a devagar com eles em sala de aula sobre isso, eles me perguntam assim, mas professor, então quer dizer que para mim continuar tendo experiência, eu tenho que ficar saindo do meu trabalho, mudando de emprego a cada 6 meses? Não. Você sabe onde é que expande a tua experiência? Com conhecimento. Se você não para de estudar, você não para de aprender, você não para de adquirir novas experiências. Qualquer que seja a atividade que você executa, Joaquim, eu desafio quem quer estudar, se ele vai chegar no ápice do conhecimento, ele não vai. Eu brinco, né? O pessoal lá do escritório chega para ser auxiliar de escrita fiscal, aí vai trabalhar com empresa do Simples. Com 6 meses apurando o Simples, ele acha que ele é expert no Simples. Aí eu digo, cara, vamos fazer o seguinte, tu vai ficar 2 anos aqui dentro só trabalhando e estudando o Simples. Depois de 2 anos eu te pergunto se tu entende bem de Simples. Tu vai chegar à conclusão que não. Porque tem tanta coisa para aprender, tem tanta coisa para estudar, que você vai chegar à conclusão de que 2 anos não dá para ser especialista em Simples. Mas no primeiro momento, em 6 meses, você achou que já sabia. Então, quando você traz uma conexão disso com a tecnologia, o que é que a gente está percebendo? Enquanto o nosso trabalho era extremamente sob uma ótica operacional, a tecnologia é quem ditava o ritmo. Porque se eu não tenho conhecimento, eu só tenho uma prática, se eu não tenho a experiência, eu só tenho uma prática, é só uma atividade repetitiva, padronizada e baseada em regras pré-determinadas, a robotização vem para substituir exatamente isso.
qualquer consultor de automação, ele está buscando encontrar dentro de um processo atividades que sejam repetitivas, padronizadas e baseadas em regras pré-determinadas. Tudo aquilo que atende esses 3 requisitos vai ser substituído. Então, quem é o cara que tinha medo de perder o emprego para a tecnologia? O escopo da sua atuação era 100% baseado nisso. Nessa prática que ele levou 6 meses para aprender e que ele nunca desenvolveu conhecimento. Agora não, essa década de ouro está nos propondo o seguinte: o teu trabalho vai ser cada vez mais pautado pelo que você conhece, pelo que você sabe, pela experiência de conhecimento que você possui. Agora, você tem esse conhecimento? Ou seja, isso a gente fala aqui muito. Expansão de mentalidade. Então, a década de ouro é a década de quem vai buscar conhecimento. Perfeito. De quem vai expandir a sua mentalidade em busca de novas oportunidades, mas, sobretudo, de novas adaptações. Porque a experiência que vem pela vivência, ela pode ser, inclusive, aprimorada, sendo atribuída aí o conhecimento. Sim. E aí, professor Felipe, vem a provocação do seguinte: as ciências contábeis é uma das ciências mais antigas do mundo. Nos estudos bíblicos, nós temos diversas aparições da contabilidade enquanto técnica de registro, de controle patrimonial, de salvaguarda patrimonial. Quando a gente vai para pré-história, para a história, se for lá para muito antes da civilização humana, da civilização greco-romana, a gente vai encontrar registros de contabilidade. Quando a gente vem para o momento atual enquanto profissão, que completa 78 anos de profissão regulamentada, tem um avanço histórico imenso, e aí a gente fica a nos olhar. De Luca Pacioli, vamos chamar aqui uns dos últimos cientistas contábeis mais lembrados, Antônio Lopes de Sá. Né? A ciência contábil evoluiu muito, do método das partidas dobradas a todas as questões gerenciais e evolutivas que a prática contábil mostrou, até a auditoria, a perícia. Mas veja só, nós estamos num rompimento de um limiar limitado do olhar da contabilidade. A contabilidade hoje está inserida no tema da sustentabilidade. A contabilidade hoje está inserida no tema da governança. A contabilidade hoje está inserida no tema da transparência e de tantos outros temas sociais, políticos, econômicos. Qual a tua percepção hoje? E aí é importante, porque nós estamos falando aqui para estudantes de contabilidade, estamos falando aqui para profissionais recém-formados, profissionais com muito tempo de prática e profissionais com muito tempo de experiência. Uhum. Qual é o olhar para a educação profissional continuada e para o aprimoramento, com vistas mesmos de fazer a seguinte pergunta: cadê os novos cientistas da década de ouro? Há espaço? Sem dúvidas, há muito espaço. Inclusive, Joaquim, é muito interessante essa percepção, né? Porque quem que vai assumir o papel de doutrinador, de formador dentro da governança, da sustentabilidade, para os profissionais da contabilidade? Quem é aquele profissional? Porque o conhecimento científico, e é interessante isso, mais uma vez, olha como é a essência da nossa formação. Se a gente falar de conhecimento científico e teoria, é bem provável, e isso está muito intrínseco. Eu e você vamos pensar sobre uma coisa mais inaplicável. Teoria não é a prática, teoria não é o dia a dia, até experiência é mais vivenciado. Mas todo conhecimento científico ele é construído a partir do método, inclusive de observação da vivência. Então, por exemplo, para mim construir a ciência contábil, quando ela foi ser desenvolvida, alguém observou na experiência diária a necessidade de calcular se eu tenho recurso suficiente para construir uma obra, que é isso que fala lá no livro de Lucas, por exemplo. Né? Uhum. Qual de vós, antes de construir uma torre, não vai assentar antes para verificar se possui os recursos suficientes para concluí-la? Então, em algum momento, na observância do comportamento humano, percebeu-se a necessidade de utilizar-se de metodologia para poder construir
aquilo que se tornou um conhecimento. E hoje em dia é a mesma coisa, é da mesma forma. Só que qual é o nosso grande... Onde é que houve um distanciamento muito grande entre o desenvolvimento científico e a prática profissional? É porque não há estímulo à pesquisa científica. Existe um pensamento de que o pesquisador, o cientista, ele é só aquela pessoa que está dentro da universidade, sentada no banco da academia, é o professor titular da universidade, é o coordenador do núcleo de ciências contábeis, é ele que tem que desenvolver pesquisa. Se eu sou de dentro de um escritório de contabilidade, eu não tenho que desenvolver pesquisa. E esse pensamento está errado. Eu concluí meu mestrado, Joaquim, em 2015. E, na época, a minha pesquisa foi sobre o SPED. Meu amigo, não tinha literatura para a gente desenvolver, não tinha pesquisa científica mais robusta sobre o SPED. A minha pergunta era uma pergunta muito simples, que quem já estava trabalhando na área até conseguia responder de forma empírica. Era, quais são as competências necessárias para implantar o SPED? Era essa a pergunta. Quais são as competências? O desenvolvimento científico ainda não tinha respondido essa pergunta. Quando a gente começou a pesquisar e responder, nós vimos que, olha só, se nós tivéssemos feito essa pesquisa antes, um monte de gente não teria quebrado a cabeça para implantar o SPED, porque eu já sabia o que precisaria ter antes de implementá-lo. Então, há muito espaço para o desenvolvimento científico. A gente só precisa popularizar isso. A gente precisa, talvez, tirar esse estigma de que escrever um livro ou publicar um artigo é uma coisa 100% acadêmica e que, para quem está no mercado, isso é perca de tempo. Agora, é importante você estar colocando, porque se nós estamos falando da década de ouro, tem algo... Vamos imaginar que tem algo a ser escavado para a gente encontrar esse ouro, esse valor. Então, a prática versus a experiência é o que vai trazer o valor ao profissional? É o que vai trazer o valor ao seu perfil? A dependência só da tecnologia versus a expansão de mentalidade com conhecimento técnico mais aprofundado ou até mesmo com a pesquisa e na busca de criar novos métodos científicos, como para pensar sobre a governança, experiências sobre a sustentabilidade e tantas outras áreas da contabilidade. É o que vai trazer valor para o profissional? É a ausência disso que talvez faça com que o mercado não dê o valor suficiente ao profissional da contabilidade. Bom, se ele é esse profissional que é tão importante para a empresa, tão importante para a arrecadação tributária do país, tão importante para a economia, por que então que o empresário ou que o próprio mercado ainda não enxerga, e aí eu vou falar mesmo aqui, já entrar numa ferida um pouco dura de se tratar, por que o profissional da contabilidade não é tão bem remunerado? Né? A chave de essa década de ouro vai levar o profissional a ser melhor remunerado pelo mercado? Melhor reconhecido? Perfeito. Nós já discutimos um pouco agora sobre a questão dos sintomas, né? O sintoma disso é essa questão da dependência tecnológica. Agora nós vamos para a essência do problema, né? A causa do problema. E aí você tocou em 2 pontos que eu acredito que vão ser os grandes diferenciais para a gente, de fato, transformar essa década em uma década de ouro. Primeiro, mentalidade. Segundo, posicionamento. Mentalidade e posicionamento. Quando eu falo de mentalidade, eu quero fugir do aspecto meio motivacional da coisa. Quando eu falo mentalidade, Joaquim, eu a abordo sobre uma seguinte perspectiva. É uma década de ouro. Por quê? Porque os desafios serão enormes para as empresas, para os negócios, para o país. E diante de todo desafio existem oportunidades. Então é uma década de ouro porque as oportunidades serão muitas. Só que não existe oportunidade sem um problema para ser resolvido. Então, não adianta a pessoa ter a expectativa de que ela vai ter uma década sensacional se ela não tiver a mentalidade de que ela vai ter que se preparar para resolver os problemas que vão surgir, que ela vai ser procurada pelas empresas para resolver determinadas situações que antes não eram de responsabilidade dela. Então, se ela ficar com a mentalidade de dizer mas isso aí não é coisa de contador, isso aí não é o contador que tem que fazer, para ela não vai ser uma década de ouro, vai ser uma década de sofrimento. Para quem que será uma década de ouro? Para quem conseguir enxergar os problemas, diante desses problemas, ver que nós estamos
carentes de soluções e está disposto a propor essas soluções. Aí, para propor essas soluções, eu preciso pesquisar, eu preciso desenvolver, eu preciso estudar, eu preciso adquirir conhecimento. Então, vou dar alguns exemplos práticos para a gente tangibilizar isso, certo? Imagine que toda empresa vai ter que se adequar aos seus softwares para reforma tributária. E aí, o profissional que tiver capacitado, preparado para orientar essa adequação dos sistemas, ele vai ter muito serviço. Muito serviço. Todas as empresas elas vão ter que fazer cálculo para ajustar a formação do seu preço de venda, para negociar os seus contratos nas suas compras, porque o reflexo do tributo, sob a nova perspectiva da reforma, vai exigir isso, renegociação de praticamente todos os contratos. Quem estiver pronto para fazer isso, vai vender esse serviço e vai ganhar bem, vai ter boa oportunidade de melhorar os seus honorários. Quem é que vai ficar pressionado pelo mercado brigando por preço? Quem achar que isso tudo é problema que não deve ser resolvido por ele. Perfeito. Quem está sempre procurando... Alguém tem que fazer alguma coisa, alguém tem que resolver isso aqui para mim. Sim, alguém vai resolver. Eu até brinco e digo assim, Joaquim, tem um provérbio chinês que diz assim, né? Cuidado com o que desejas. E o pessoal, eu vejo muito na contabilidade, e aqui entra no âmbito dessas provocações, o pessoal querendo dissociar o fiscal da contabilidade, o tributário da contabilidade. Eu sempre digo, cuidado com o que desejas. Porque muitos advogados querem o fiscal, muitos administradores querem a área fiscal, muitos economistas querem a área fiscal. Por quê? Porque toda empresa precisa pagar tributo no país. Toda empresa precisa prestar contas com o governo. Não estou dizendo que a nossa atividade se restringe a isso. Sim, sim. Mas é uma oportunidade gigantesca. Mas é a base, né? É a base. A base é o controle do imposto, a base é a arrecadação, a base é o controle patrimonial. A base são os lançamentos contábeis. Essa é a base da contabilidade. Fora a oportunidade de escala. Sim. Você está falando de 22 milhões de empresas. Né? E aí eu quero insistir aqui, porque o nosso assinante, quem está nos ouvindo, nos escutando aqui no Pode Contar, aliás, se você ainda não curtiu aqui a nossa página, faça isso. Se você quer que algum colega de trabalho, estudante, contador, alguma pessoa que você quer que escute aqui um pouco sobre essa década de ouro, eu vou no final aqui trazer as 3 chaves de ouro para esta década de ouro, extraídas aqui do nosso bate-papo com o professor Felipe Guerra. A pergunta que eu ainda quero insistir é: o profissional da contabilidade desta década de ouro será um profissional mais bem remunerado se ele cumprir com essas chaves? Sim, sim. Joaquim, é interessante pensar sobre isso, né? Porque a gente estava falando sobre isso nos bastidores, né? Remuneração e dinheiro ainda é um tabu enorme na contabilidade. As pessoas têm medo de falar sobre esse assunto. Parece que é errado você ser bem remunerado. Até brinco que o contador, muitas vezes, eu converso com eles, eles falam como se estivesse reclamando, certo? Mas ele está falando com muito orgulho. Ele fala assim, ó, rapaz, estou trabalhando demais. Sábado, domingo, feriado, não tem uma folga. Ele fala porque parece que na cabeça dele está condicionado que ele só pode justificar ganhar bem se ele estiver trabalhando dessa forma. E muitas vezes, quando ele é confrontado com uma realidade diferente, ele não acredita e ele acha que está errado. Então, eu costumo dizer muito para os contadores que eu convivo, a coisa mais rara do mundo é receber uma ligação de cliente. Eu sou empresário contábil há 13 anos. A coisa mais rara do mundo é receber uma ligação de cliente. Não estou dizendo que alguém não recebe. Alguém vai receber. Alguém vai receber a reclamação, alguém vai receber a ligação, alguém vai receber a demanda. Mas isso é definido através de processo. Então, assim, o contador ele pode e deve se empoderar do sentimento de que ele vai ganhar mais e que ele pode ganhar mais. Hoje eu conheço muitos contadores milionários, muitos contadores que andam de carro importado, muitos contadores que viajam várias vezes por ano. E isso não pode ser um tabu, não pode ser, não posso desejar isso para a minha vida, não posso querer isso, ou isso é só para A, B ou C. Não, isso é para todos que estiverem enxergando que a gente está diante de uma década de oportunidades. Então, se eu estiver consciente de que é uma década de oportunidades, se eu estiver preparado, apto para aproveitar essas oportunidades, eu vou aumentar meus honorários. Eu vivencio isso, Joaquim, diariamente. Diariamente. Empresários que
pagavam X aos seus contadores e vêm trabalhar com a gente pagando 2 vezes X ou 3 vezes X. Aí, quando eu digo isso, algumas pessoas sempre olham e dizem professor, mas é fácil o senhor dizer isso, porque é o senhor. Eu digo, cara, eu comecei na contabilidade sozinho. Eu não tenho nenhum parente contador. Nem para dizer assim, minha referência era essa pessoa aqui. Muitas das vezes, quando me perguntam quem eram minhas referências durante a faculdade, só eram meus professores, que eu não conhecia outros contadores. Sim. Então, mas é uma questão de posicionamento e de você entender a importância do que você faz. Aí eu já deixo um desafio para quem nos assiste aqui, Joaquim, para ver se a pessoa ela vai ser um dos que vão ganhar mais com a década de ouro ou não. Anotem no papel aí, se desafiem a fazer isso. 5 soluções, 5 trabalhos que você desenvolve que ou gera dinheiro para a empresa ou diminui risco para a empresa. Mas não vale dizer assim, não, eu apuro um imposto bem que só. Uhum. Não vale, porque isso aí é commodity. Sim. Contador A, o B, o C e o D tem que estar apurando direito. Mas onde é que do teu trabalho você consegue fazer com que a empresa economize dinheiro, ou seja, você traz dinheiro para o bolso dela, ou você faz com que ela não desembolse por conta de risco, ela não perca dinheiro de forma errada. Se você conseguir elencar 5 soluções dessa no papel, você precisa cobrar bem por elas. Perfeito. Então, dentro da década de ouro, só para a gente concluir aqui esse raciocínio, o contador ele vai ter a oportunidade de cobrar mais pelos seus serviços, ele vai ter a oportunidade de escolher melhor para quem ele quer trabalhar, mas ele vai precisar ter coragem para fazer isso, Joaquim. Coragem. Essa é a palavra que a gente quer direcionar para você, profissional da contabilidade. Ser com capacidade, talvez seja uma das profissões mais interdisciplinar que existe, porque durante a formação da contabilidade se estuda economia, se estuda administração, se estuda direito, se estuda psicologia, se estuda sociologia, se estuda meio ambiente. Então, é uma das profissões mais interdisciplinares que existe. Então, você tem a capacidade e o conhecimento nas suas mãos para poder se posicionar, como muito foi bem dito aqui pelo professor Felipe. Então, o que às vezes falta é a coragem de se posicionar, a coragem de cobrar o que realmente é devido ao valor do seu tempo, do seu esforço, do seu conhecimento. Coragem para dizer não. Coragem para dizer não. Então, nós estamos aqui com esse podcast de hoje, com o Pode Contar, que nós intitulamos de A Década de Ouro da Contabilidade, para dizer a você, profissional da contabilidade, que você está diante de uma grande oportunidade de ser um profissional mais reconhecido pelo mercado, um profissional mais preparado para atuar nos mais diversos setores da economia do nosso país. Está aí a reforma tributária, que é uma grande oportunidade de operacionalizar nas próximas 2 décadas. Está aí a governança como um instituto da contabilidade que vai garantir melhor transparência, melhor organização das empresas, do governo. Está aí a sustentabilidade com as informações não financeiras que vão cada vez mais valorar o produto, a empresa e que depende de nós. Mas está também a oportunidade de nos posicionar perante a economia, nos posicionar perante a política, nos posicionar perante a cultura, perante as questões sociais. Portanto, coragem. E aí, aqui, eu caminhando aqui para o final desse nosso Pode Contar, 3, anota aí, pega papel e caneta para você anotar 3 dicas essenciais que você tem que praticar nesta década de ouro, aprendidas aqui no nosso Pode Contar nesse episódio. Número 1, mentalidade, expansão de mentalidade. Não é hora de buscar conhecimento, é hora de se aprofundar nas questões técnicas da profissão, do que o mercado está pensando, exigindo, ampliar conhecimento. Número 1, mentalidade. Número 2, posicionamento.
Posicionamento em todas as oportunidades que você tiver, se posicione enquanto técnica, enquanto opinião, respaldada sempre na ciência. E número 3, aí essa aqui é talvez a mais importante de todas, o contador da década de ouro é o contador que resolve problemas. É o contador que está ali para servir com a sua capacidade de resolver problema do seu cliente, do seu colega, do mercado, da economia, resolver problemas, trazer soluções. O contador da década de ouro é o que traz soluções. É aquele que vai com expansão de mentalidade, posicionamento e resolver problemas, se tornar um líder, um contador líder. Professor Felipe Guerra, mais uma vez, muito obrigado pela sua participação no nosso Pode Contar. Pode ter certeza de que seus ensinamentos e esse bate-papo tão agradável engrandece aqui o nosso canal, mas, sobretudo, engrandece quem está nos assistindo, expandindo a mentalidade em maior busca de conhecimento. Mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço, Joaquim. Queria deixar um abraço a todos que nos assistiram. É motivo de honra para mim participar aqui novamente. Queria deixar minhas redes sociais aí para quem não me segue ainda, poder acompanhar lá o meu trabalho. Instagram, prof.felipeguerra, e no YouTube, Professor Felipe Guerra. É fácil de me encontrar, estou diariamente compartilhando lá conteúdo sobre contabilidade e direito tributário. Muito obrigado. Você sabe que a nossa mensagem final é de que nunca você deve desistir. Conte com Deus, conte com a gente, pode contar.